Shalom, queridos! Hoje é dia 24 de março do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 14 de Adar do ano 5784 a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e a nossa missão, o nosso propósito, o nosso objetivo é juntos estudarmos as parashiot semanais da Torá, isto é, estudarmos as porções semanais da Torá. Sempre lembrando que toda exposição, todo compartilhamento aqui no Compartilhando a Torá sempre será voltado, contextualizado para a vida espiritual dos Benei Noach, os filhos de Noé. Então, bora estudarmos mais uma porção da Torá e no final nós vamos trazer algumas reflexões, alguns insights para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. É importante nós falarmos que a Torá, a palavra do Eterno, ela sempre é relevante para o nosso dia a dia, para a nossa vida espiritual, para o contexto ao qual nós estamos inseridos no nosso dia a dia. Afinal de contas, o Tehilim, capítulo 119, verso 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Com isso, a Torá está falando que ela própria, ela é a direção, ela é a instrução para todos os povos, confirmando o que o profeta Isaías escreveu lá no capítulo 51, verso 4: instruções vos darei, e a minha Torá será uma instrução para todos os povos. Então nós bem sabemos que a palavra Torá, ela tem essa vertente de ser a instrução para a humanidade, tanto do povo judeu como das nações, Benei Noach, que somos nós. E aí, com um aprofundamento dos estudos, nós bem sabemos que para os Benei Noach, para os filhos de Noé, Hashem, o Eterno, ele deu 7 mitzvot, 7 mandamentos. E esses 7 mandamentos não é uma novidade, como alguns falam por aí no sentido pejorativo. Até porque, quando nós estudamos a Torá, quando nós estudamos a Torá oral, nós aprendemos que o Eterno, ele deu 6 leis para Adão, e a 7ª lei, o Eterno acrescentou lá no livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 9, verso de número 4. Então podemos dizer que nós estamos muito respaldados, estamos alicerçados com bases na Torá escrita e bases na Torá oral sobre a origem das 7 leis de Noé. Então, só respondendo, não é uma novidade e temos convicção de trilharmos no judaísmo na configuração Benei Noach. Até porque, queridos, isso é uma profecia que está lá no livro do profeta Sofonias, capítulo 3, verso 9, que naqueles dias todos servirão a Deus ombro a ombro com os judeus, com o mesmo entendimento e com o mesmo consenso. Muito bem, saindo agora dessa parte introdutória, essa semana nós vamos começar o estudo na Parashat de Vaikra. O nome da Parashá que nós vamos estudar, Vaikra, é o mesmo nome do 3º livro da Torá, conhecido popularmente como livro de Levítico. Então, a partir de hoje, nós vamos abrir a Torá no livro de Levítico, no livro de Vaikra, e começaremos a fazer a exposição do mesmo, verso a verso, parashiot por parashiot, porção por porção. Muito bem, e o que significa Vaikra? Vaikra significa
e ele chamou. Levítico significa e ele chamou. Uma referência de quando Hashem chama Moshe para a tenda. Isso está registrado, por exemplo, em Levítico, capítulo 1, verso 1. Vem a Torá e nos diz: ele chamou Moshe afetivamente. Deus disse a ele sozinho de dentro da tenda da reunião, dizendo. Então, Vaikra significa e ele chamou, uma referência de quando Hashem, de quando o Eterno, ele chama Moshe para dentro da tenda da reunião. É uma referência aqui de Levítico, capítulo 1, verso de número 1. Trazendo aqui uma parte introdutória, a nossa Parashat, ela contém 111 versículos e temos dentro dessa porção 11 mitzvot, 11 mandamentos positivos e 5 mandamentos proibitivos. Então é dentro dessa Parashat que nós vamos aqui desenvolver a nossa temática. E qual o tema que será abordado hoje aqui? Aproximando-se de Deus. É sobre isso que nós estaremos falando. Mas antes de nós entrarmos aqui no tema específico e dentro da própria Parashiot, ou dentro da própria Parashá, eu gostaria de trazer aqui uma gota de sabedoria do Rebbe de Lubavitch, com base no livro Trazendo o Céu para a Terra, 365 Meditações. Então, o Rebbe diz para nós: Deus não lhe deu luz para que você a ostente no meio do dia. Quando você recebe luz, é para realizar algo, fazer alguma coisa nova e difícil. Vá pegar sua luz e transforme a escuridão, fazendo-o a brilhar também. Então o Rebbe, ele está falando para nós sobre a luz da Torá. Nós recebemos o entendimento que o povo judeu sempre estiveram com a verdade em todos esses anos. Muitos tentaram pegar as profecias judaicas dentro do Tanar e distorcê-las de uma tal maneira para encaixar em um pseudo-Mashiach. Afinal de contas, com muita dor e com muita tristeza, eu posso afirmar que eu fiz isso por mais de 20 anos. Mas hoje, conhecendo a Torá num contexto judaico, com fundamentação judaica, estudando a Torá na língua original, no hebraico, com apoio e orientação rabínica, sem sombra de dúvida, nós entendemos que o povo judeu, Kadosh Baruch Hu, bendito seja o Eterno, está com a verdade, ou estiveram com a verdade todos esses anos. Então, já que nós estamos na luz, o Rebbe, ele está falando para nós, na gota de sabedoria, para nós pegarmos essa luz e fazê-la brilhar aonde há escuridão. E a minha missão aqui, na minha pequena contribuição, é gravar esse vídeo com trechos da Torá, compartilhando, dando uma pitada das 7 leis de Noah e dizendo para você que você, sendo um não-judeu, você pode andar ombro a ombro com o povo de Israel, obedecendo as mitzvot, os mandamentos pertinentes a nós. Porque muitas pessoas pensam, eu estou conhecendo o judaísmo, eu preciso virar um judeu. E necessariamente não. Existem janelas na Torá onde a conversão é permitida? Sim, mas na maioria das vezes, 99,9%, quando um Benei Noah, ele começa a entender as 7 leis, a sua missão, de fato ele vai se contentar em entender que o seu propósito é ali, entre as nações, fazendo a luz da Torá, fazendo a luz de Hashem ser uma realidade no seu contexto a qual ele está inserido. Queridos, hoje nós vamos falar sobre esse tema, aproximando-se de Hashem. Depois que em 1º de Nissan de 2449,
foi erguido o Mishkan, o tabernáculo. Deus chamou Moshe para dentro e começou a instruí-lo quanto aos procedimentos em relação ao sacrifício. Então, nessa parte introdutória, trazendo aqui um pano de fundo, um contexto do livro de Vaikra, depois de 1º de Nissan de 2449, foi levantado o tabernáculo. E como começa a nossa porção da Torá? Levítico, capítulo 1, verso 1, nos diz: e ele chamou Moshe. Então, depois que o Mishkan, depois que o tabernáculo ele foi erguido, Hashem, ele chama Moisés, ele chama Moshe para dentro da tenda em um particular, e ali o Eterno, ele vai começar a dar instruções para Moshe referente aos sacrifícios. Então esse é o contexto da nossa paraxá da semana. E o Rebbe fala para nós: há 4 grandes categorias abrangentes de sacrifícios: oferendas de ascensão, conhecido como olá, oferendas de paz, shelamim, e oferendas de pecado, hatat, e oferendas de culpa, hasham. Deus primeiro ensinou a Moshe os procedimentos referentes às ordenanças de olá. Então aqui uma pequena introdução, um pequeno contexto do capítulo 1 de Levítico, do capítulo 1 de Vaikra. Hoje o tema é esse: aproximando-se de Deus. Quantas vezes nós ficamos distante das coisas espirituais? Quantas vezes eu e você focamos em outras coisas, mas esquecemos do essencial da vida, que é a conexão com Hashem? Todo o nosso sucesso depende de Deus. Ninguém pode ser orgulhoso demais, bater no peito e dizer eu sou, eu posso, no sentido de ter a sua própria dependência e não a dependência de Hashem. Muitas vezes nós desviamos da nossa missão, perdemos o nosso foco em conexão com Hashem e ficamos muito, mas muito distante da vontade divina. Teve um período na história dos Benei Israel, dos filhos de Israel, e isso está registrado lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1, onde o profeta Isaías ele exorta o povo debaixo de uma orientação divina. O profeta Isaías, ele diz: os bois conhecem o seu dono, mas Israel, o meu povo, não me conhece. Isso mostra para nós, isso imprime para nós um recado, que na época do profeta Isaías, Israel, os Benei Israel, estavam tão distante de Hashem, ao ponto do profeta usar essa expressão, essa analogia: os bois conhecem os seus donos, mas Israel não me conhece. Isso mostra para nós que é possível, sim, se nós relaxarmos, perdermos essa conexão com Hashem. Então todo cuidado é pouco, porque senão, de fato, nós ficaremos distante de Hashem. E agora, com o entendimento que nós temos da Torá, nós, Bnei Noach, temos uma orientação rabínica, sabemos como servir ao Eterno. Eu sempre digo, quando você decide seguir o judaísmo na configuração Bnei Noach, judaísmo para não-judeus, de fato, você passa por 3 processos. O primeiro é o processo da descoberta, até porque você foi enganado a vida inteira por um sistema, onde você foi induzido a acreditar que um fulano de tal é o Mashiach das Escrituras. E aí você estuda as profecias e você percebe que são profecias fora do contexto, e o sistema usa isso para denigrir o povo judeu. Mas quando você estuda
as profecias, você percebe o quão certo o povo judeu estavam durante todos esses anos. Então, você passa primeiro pelo processo da descoberta. Segundo, o processo da exclusão social. Até porque o sistema, ele vai contra agora o que você acredita. E você é a minoria. Então, passamos por esse segundo processo. E o terceiro processo é aprender agora a maneira correta de como servir o Deus de Israel de forma correta, com orientação rabínica, com fundamentação judaica e seguindo aquilo que a Torá fala para nós, Bnei Noach, não judeus que querem servir a Deus por meio da Torá. Então, muitas vezes, nós estamos distante de Hashem, mas agora, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, nós estamos conectados com as 7 leis. E isso nos aproxima muito do Criador, muito do Deus de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Então o tema de hoje é aproximando-se de Deus. Vaikra, e ele chamou Hashem, ele chama Moshe para a tenda. Isso é uma aproximação. E ali, queridos, Hashem, o Eterno, ele vai dar algumas instruções para Moshe referente ao sacrifício. E aqui, nesse contexto de sacrifício, tem um segredo, tem um sinal, um iote, para nós refletirmos, aproximando-se de Hashem. A noção de sacrifício parece ir contra a concepção judaica sobre Deus. Ele não precisa consumir, nem ser subornado pelos nossos sacrifícios. Ainda assim, vemos nesta paraxá da Torá que Deus não somente aceita sacrifícios, mas determina explicitamente os procedimentos para eles, dando toda a indicação o que realmente ele quer. De fato, a palavra hebraico para sacrifício ou oferenda, korban, significa também aproximar. Então, nós temos aqui, um ponto importante. O sacrifício, uma das vertentes do significado da palavra korban no hebraico, sacrifício, também significa aproximar. Então, a nossa paraxá, ela relata para nós vários tipos de sacrifício. E isso aponta para nós que Hashem, além de aproximar Moshe perto dele, chamando-o para a tenda Vaikra, Hashem, aqui em Vaikra, pelos sacrifícios, está chamando o povo judeu para se aproximar junto a ele. Que oportunidade maravilhosa! Então, quando lemos aqui os primeiros capítulos de Levítico, nós vamos ver aqui uma variação, uma variedade de sacrifícios de korban. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: o livro de Vaikra, ele mostra para nós os procedimentos corretos dos sacrifícios de animais. Hashem falou para Bnei Israel, o procedimento é passo 1, passo 2, passo 3. Deve ser feito dessa maneira, num lugar específico, no Mishkan, nesse contexto primário, e posteriormente no Beit HaMikdash. E veja bem, sacrifícios que não envolvem seres humanos, até porque, pela Torá, é proibido sacrificar seres humanos. É proibido. Havia uma prática idólatra onde sacrificavam o filho primogênito aos deuses. Hashem proibiu isso e a própria Torá proíbe isso. Então Hashem jamais vai ordenar um sacerdote sacrificar um ser humano. Então é importante nós falarmos isso, porque o sistema tenta forçar uma tipologia
dentro de um pseudo-Mashiach. E os sacrifícios, eles são realizados por um sacerdote, e não há nenhum exemplo na Torá que um sacerdote sacrificou um ser humano. Sacrifício tem que ser feito com animais. Alguns casos, flor de farinha, incenso, mas nunca com seres humanos. Então, se alguém tenta encaixar aqui uma tipologia, o sistema quer encaixar aqui um pseudo-Mashiach, forçando uma tipologia, vai cair do cavalo. Porque é uma analogia que não bate. Mas esse é um tema para outra hora, para nós conversarmos sobre isso. Vamos focar aqui em aproximar-se de Deus. Muito bem. Então, um dos significados de sacrifício significa aproximar. Embora geralmente associamos sacrifício com a ideia de expiação de pecados, os primeiros sacrifícios que se mencionam nesta paraxá são oferendas voluntárias de um indivíduo, que um indivíduo traz para Deus, não para expiar pecado, e sim pelo desejo de se aproximar-se dele. Então, veja bem, se você ler o início de Levítico, o início dessa paraxá, de fato, Hashem, ele vai trazer aqui uma solicitação de sacrifícios. Porém, são sacrifícios não para expiação de pecados, mas são sacrifícios voluntários, onde temos aqui a vertente da palavra korban, no sentido de aproximar. Então, os primeiros sacrifícios de Vaikra, de Levítico, têm como objetivo primário levar os Benei Israel em a conexão com Hashem, aproximar-se de Hashem. E é daqui que nós tiramos esse tema, aproximando-se de Deus, com sacrifícios voluntários, com vontades inclinadas para a Torá de modo voluntário e espontâneo. Quando nós servirmos a Deus, não por força, nem por violência, não por obrigação, mas de modo voluntário, com desejo na alma, com kavaná, uma expressão em hebraico que significa intenção, sem sombra de dúvida, como diz o Tânia, nós elevaremos a nossa alma e teremos uma conexão muito forte com Hashem, fazendo dessa terra a morada de Hashem. Então, Korban tem essa vertente de significado aproximar. Muito bem, queridos. Hoje, de fato, nós não temos o Mishkan. Mas, na ausência do Mishkan ou do Beit HaMikdash, o templo, existem 3 maneiras de nos aproximarmos de Deus. Então, vem a pergunta: como nós podemos, agora vem o como nós podemos nos aproximarmos de Hashem? Hoje, sem o templo, sem os sacrifícios, sem o Mishkan, como nós podemos nos aproximarmos de Deus? Ponto 1. Através do estudo da Torá e de seus ensinamentos sobre os sacrifícios. Então, nós podemos, hoje, nos aproximar de Hashem pelo estudo da Torá. E você que não é um judeu, mas deseja seguir o judaísmo na configuração Bnei Noach, e lembrando, com a orientação de um rabino, com fundamentação judaica. Não é simplesmente colocar um kippá na cabeça, se vestir de judeu, agora eu estou seguindo o meu líder porque ele é um rabino. E muitas vezes não é um rabino. Então, nós servimos a Deus com orientação rabínica. Estudamos a Torá com orientação rabínica. Então, como que nós podemos hoje nos aproximarmos de Deus? Estudando a Bíblia.
estudando a Torá, estudando a vontade de Hashem. Como eu disse, muitos pegam a palavra Torá e traduzem a palavra Torá simplesmente para lei, no sentido pejorativo ainda. Mas, quando nós estudamos a palavra Torá no hebraico, nós sabemos que a Torá, ela é instruções para a humanidade. Isto mesmo, conforme falou o profeta Isaías, capítulo 51, verso 4. Então, como que a Torá é desprezada no sentido pejorativo, ao ponto de alguns chamarem a Torá de Velho Testamento, ao ponto de falarem que o fim da lei, o fim da Torá é o Mashiach. Quando a própria Escritura fala para nós, por exemplo, Isaías capítulo 2, Ezequiel capítulo 37, onde diz que quando o Mashiach vir, ele vai fazer a Torá ser praticada. Então, como que a Torá, que é traduzida por lei, e muitas vezes no sentido pejorativo, pode ser anulada por um pseudo-Mashiach? Sendo que as profecias, os textos bíblicos falam que com a chegada do Mashiach, a Torá vai ser praticada, vai ser executada na sua totalidade. Então nós precisamos tomar cuidado. De fato, nós precisamos nos aproximarmos de Hashem. E nós sabemos que para se aproximar de Hashem, o primeiro passo é estudar a Torá. Um não-judeu, ele pode estudar a Torá escrita? Pode. Um não-judeu pode ler a Torá oral pertinente às 7 leis? Pode, não há nenhum problema. Então, quando nós estudamos a Torá, estudamos a Bíblia, nós realmente fazemos uma conexão verdadeira com o Deus de Israel. Porque só existe um Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Aquele que abriu o Mar Vermelho para Israel passar. Aquele que transformou toda a batalha, toda a armadilha em livramento, tirando o povo judeu da terra do Egito. Então, primeiro ponto, para aproximarmos de Deus, precisamos estudar a Torá. Nela contém as instruções para os judeus e para os não-judeus. E quais são as instruções que um não-judeu ele precisa aprender? Ponto 1. Não praticar idolatria. A Torá fala, em Êxodo capítulo 20, Shemote capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Não pratique idolatria. Não blasfeme contra o nome de Hashem. Não matar. Não assassinar. Não roubar. Respeite a sua família. Não pratique atos de relações proibidas. 6. Tenha atos de bondade, atos de justiça. E 7ª lei, não coma carne do animal estando ele ainda vivo. São leis que, quando colocadas em práticas com kavaná, com motivação certa, você está agradando a Deus e você recebe muito mérito de Hashem. Então, para se aproximar de Hashem, ponto 1, estuda a Torá. Ponto 2, através da oração. Então, se nós conversarmos com Deus diariamente, nós, de fato, vamos nos aproximar de Hashem. E o nosso dia, ele precisa iniciar com Hashem. Quando nós abrimos os nossos olhos, ainda na cama, nós fazemos a oração do Modeh Ani Lefanecha, Melech Haivek Hayam Sheherizata Binishimati Behemilá Rabá Emunaterra. Agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim, grande é a tua confiança. Então já começamos o dia em conexão com Hashem, em conexão com o Criador, em conexão com Deus,
É dessa forma, queridos, que nós nos aproximamos do Eterno. Primeiro, estudo da Torá, preces diárias, temos o Sidur para os Benenoa, isto mesmo. Eu sei que é dificultoso, muitas vezes, nós que saímos do sistema, nós orávamos, pedindo algo para Deus, em nome de um pseudo-Mashiach. Mas agora, precisamos reaprender. Você não precisa de intermediários para chegar a Hashem. Você pode ir direto ao Rei, ao Criador, sem ponte, sem porta, sem amuleto, sem caminhos. Você pode ir direto a Hashem. E você faz isso por meio da oração. E nós, que estamos trilhando o monoteísmo, o judaísmo com fundamentação judaica, na configuração das nações Benei Noach, nós temos uma ferramenta muito boa para usarmos. O Sidur, preparado por um rabino do movimento Chabad, com instruções de como fazer as preces diárias. Está tudo lá no Sidur Benei Noach. Então, quando nós fazemos as orações diárias, nós estamos nos aproximando de Hashem. E terceiro, como que nós aproximamos de Deus? Através de atos de caridade e generosidade. Dentro de nossos lares, nós temos uma caixinha que nós falamos que é a caixinha de Tzedakah. Então, sempre quando nós fazemos uma parte das orações, nas orações matinais, há um momento ali no nosso Sidur que nós paramos e colocamos ali uma moedinha, uma tzedakah, uma oferta dentro daquela caixinha de tzedakah. E no dia a dia você vai acumulando e você pode pegar esse montante e ofertar, fazer um ato de bondade para uma pessoa que está precisando, para uma pessoa que está necessitando. Isso é fazer atos de bondade. E isso aproxima Deus da terra, isso aproxima Deus mais perto de você, sem sombra de dúvida. Porque, entenda uma coisa, você está cumprindo, obedecendo o que Deus manda. E quando você obedece o que Deus manda, sem sombra de dúvida, Deus ele dá um sorriso para você. Deus ele se alegra com a sua postura. Estou aqui em mãos, o livro do Pirkei Avot. E o Pirkei Avot, ele expressa para nós exatamente isso, no capítulo 1, na Mishnah 2. Shimon, o Tzadik, foi um dos grandes participantes e um dos últimos participantes da grande assembleia. Ele costumava dizer: o mundo se mantém em três coisas: o estudo da Torá, que nós falamos aqui, o serviço divino são as preces, porque as preces no judaísmo, ele tem uma conexão de significado com o serviço a Deus, e o terceiro, a beneficência, que são atos de bondade, casando assim, relacionando assim o que nós acabamos de falar. Três coisas que nos aproximam de Deus: estudo da Bíblia, estudo da Torá, orações, as preces diárias, temos o Sidur, e atos de bondade, atos de amor ao próximo. Então, que nós possamos refletirmos nessa Parashat de Vaikra, onde temos muitas lições, mas uma das que eu gostaria de trazer aqui é essa: aproximando-se de Deus. O como, eu já falei: estudo da Torá, orações e atos de bondade para o próximo. Fazendo isso, sem sombra de dúvida, você estará trazendo para essa terra a presença de Hashem. Então, para você que ouviu essa mensagem, curta esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude a divulgarmos a Torá. Nós estamos aqui localizados na cidade de Bauru, na sinagoga Benei Noach, Bauru e regional. Estamos aqui
juntamente em parceria com o nosso emissário José Emílio Marmol. Estou nesse trabalho com o nosso emissário, divulgando assim o monoteísmo, o judaísmo para os não judeus. E estamos debaixo de uma orientação rabínica. Então você que já pesquisou sobre Bene Noach, sobre o judaísmo, e você tem vontade e desejo de conhecer de fato como um não-judeu pode servir o Deus Israel, venha nos conhecer. Nós estamos localizados aqui na cidade de Bauru, na Avenida José Silvestre, 745, Jardim Silvestre 2. Venha estudar Torá conosco, venha aprender como um não-judeu pode servir a Deus e se aproximar perto dele. A todos, um Shavuot Tov, uma ótima semana e bora crescer no conhecimento da Torá Baruch Hashem.